Bom dia, Peixe. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, Alexandre. Todos bem-vindos, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom Bom dia. dia, que alegria ter cada um de vocês aqui no nosso PG. Olha, estou vendo vários rostinhos aqui antes de me fixar na tela. Que alegria, viu? A irmã Maria Messias já está com a janelinha aberta. A irmã Nilciane, a irmã Rios, a irmã Gai, a irmã Cacá, a irmã Maria Ângela, a irmã Maria Lucia, já está com a janelinha aberta também. Bom dia, meninas. Bom Eu dia. não estou com a janela aberta, mas estou acordada. Ó, irmã, você soltou um bocado de beijo, vou mandar também para você, ó. Oh, que bênção. Que alegria, irmã Josefa. Bom dia. Muito obrigada, viu, meninas? Ah, irmão João de Deus, eu vi aí que você já deu vários joinhas aí, hein? Muito bem lembrado, hein? Aqueles que não curtiram o nosso canal no YouTube ainda, não deixaram seu like, podem aí estar dando seu joinha, né? Olha, e hoje eu estou com a camiseta especial do nosso PG. Você que ainda não tem aí, ó, e quer fazer, pode me chamar que eu envio a arte para você fazer na sua cidade. É linda demais. Eu fiquei muito feliz de ter encontrado minha camiseta. Fazia tempo que eu estava procurando ela, ela tinha sumido. E aí eu consegui achar essa semana, para honra e glória de Deus, e consegui vestir ela aqui conosco. De quando que eu preparei ela para estar usando com vocês. Vamos fazer então a oração inicial. E para fazer a oração inicial, eu gostaria de convidar uma intercessora. A irmã Cacá está por aí. A irmã Carmen também está. Quem que está por aí de intercessor? Levanta a mãozinha aí para eu ver. Eu queria chamar alguém que ainda não veio aqui, para os nossos irmãos conhecerem, hein? Irmã Carmen está por aí? Eu vi ela entrando. Irmã Esther. Oi, irmã Esther. Então, faça oração para a gente. Consegue orar, irmã? Consigo. Ah, que bênção, a irmã Esther é nossa intercessora aqui também. Então, faça oração para nós iniciarmos, pedindo a bênção para o nosso pastor Fernando, que já está aqui conosco também. Bom dia, pastor. Seja bem-vindo. Soberano eterno Deus, nosso Criador, nosso Deus do universo, somos gratos por esta manhã de estarmos aqui, desperta desde as 5, para te adorarmos, Senhor. Amém. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem conseguido nos despertar cada manhã para te adorar em espírito e em verdade. Amém. Que o Senhor venha abençoar o nosso PG, cada irmão que está aqui essa manhã, abençoando a Melissandra, a nossa jovem que está sempre disposta a nos ajudar. Abençoa, Senhor Deus, este grupo para que ele seja realmente uma bênção nas tuas santas mãos. Amém. Que abençoe a mensagem de hoje, que venha falar aos nossos corações. Amém. Deus de amor, Deus de bondade, o Senhor conhece a nossa vida, conhece as nossas necessidades do batismo diário do Espírito Santo. Que o Senhor venha nos batizar nessa manhã, Senhor, com o teu Santo Espírito, derramar as tuas bênçãos, a tua chuva serôdia sobre cada um de nós que estamos aqui nesta manhã. E sobre a tua igreja também. Vem estar conosco, aquecendo os nossos corações com o teu Santo Espírito e dirigindo as nossas vidas, Senhor, as nossas necessidades, as nossas tristezas, nas nossas ansiedades, Senhor, que o Senhor esteja suprindo cada uma das nossas necessidades em nossos corações. Amém. Fica conosco e abençoa este grupo, que é uma bênção nas tuas santas mãos, Senhor, que tem abençoado as nossas vidas. Nós te agradecemos e no doce e eterno nome de Jesus. Amém. 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 Obrigada, Amém. querida irmã professora Esther. Muito obrigada, viu? Pastor Fernando, mais uma vez, obrigada por ter aceito o nosso convite de estar conosco. Que o Espírito Santo fale através de ti mais uma vez, viu? A palavra do Senhor. Amém, amém. Muito bom dia, Alessandra, bom dia, queridos irmãos e irmãs. Bom dia. Pedir você para liberar aí a me autorizar a fazer a apresentação, tá, Alessandra, por favor? Aí sim. Irmãos, muito bom estarmos juntos aqui. Hoje é o nosso terceiro encontro, né, dessa série sobre oração.
E que bom que você está aí acompanhando, né, a série e juntos nós estamos crescendo nesse quesito aí, né, de saber mais sobre oração. Agora, uma coisa que eu digo a você é o seguinte: muito mais do que informação, nós precisamos orar. Nós precisamos orar. É interessante que houve uma época no Brasil em que acesso à faculdade era muito restrito, né? E aí as pessoas faziam, assim, muitas coisas pela questão da prática. Por exemplo, as parteiras, né? Talvez alguns aqui até tenham nascido por meio de parteiras, né? E elas faziam o trabalho que o médico faz sem ter o conhecimento técnico, a formação, né? Eu não estou aqui menosprezando a questão do estudo de forma alguma, tá? Mas, assim, o que eu estou querendo dizer é que, além da teoria, nós precisamos ter a prática. A junção dessas duas coisas é fundamental, né? Antes de trabalhar como pastor, eu trabalhava como mecânico automotivo. E, antes de ir para a oficina, eu fui para o Senai fazer curso. E eu peguei a teoria. E eu lembro, meus primeiros dias na oficina foi terrível, porque lá no Senai eu tinha as bancadas, eu tinha tudo limpinho. O carro, eles preparam, né, ali as estruturas do carro para a gente poder trabalhar na bancada, e tudo os parafusos já engraxados e tal, não tem parafuso enferrujado. Então, assim, quando eu fui para a oficina para colocar em prática, nossa, eu apanhei, mas acabei aprendendo. E o conhecimento técnico que eu tive no Senai foi muito importante, muito importante. Na caminhada como mecânico, eu trabalhei 6 anos nessa área. Eu conheci pessoas que nunca passaram pelo Senai. Eram mecânicos também, eram ajudantes de mecânico, mas às vezes sofriam algumas questões por não ter o conhecimento técnico. Então, irmãos, o que eu quero dizer em resumo para a gente avançar: é importante ter informação sobre oração, mas essa informação, ela precisa ser unida a um joelho dobrado e um coração aberto à prática da oração. Tá bom? Então, fico feliz em compartilhar com vocês aqui algumas informações sobre oração. Agora, essas informações, sem a prática, não vão fazer a diferença, tá? Então, é entrar no quarto, fechar a porta, como diz o texto bíblico, como diz a música, né, da Michele Emanuele. A música não é dela, mas ela fez uma gravação, né? Entra no quarto e fecha a porta, chegou a hora de falar com Deus. Então, vamos ter uma vida de oração. E hoje, nesse terceiro encontro, nós vamos falar sobre a oração de intercessão. Esse é um tema que gera curiosidade, que gera questionamentos, né? Gera questionamentos. E eu quero dizer a você que o principal objetivo dessa mensagem dessa manhã é nos incentivar a orar de maneira intercessora, tá? Esse é o principal objetivo dessa mensagem. E aí, quem sabe também responder algumas curiosidades sobre o tema, tá bom? O texto base para a nossa mensagem hoje é Isaías 62, versos 6 e verso 7. Já foi feita a oração pelo estudo da palavra, então nós vamos direto ao texto. Isaías 62, versos 6 e verso 7.
Diz assim: sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós, os que fareis lembrado o Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Primeira coisa que eu gostaria de fazer é estabelecer aqui um paralelo. Capítulo 62 de Isaías trata de Jerusalém como a noiva do Senhor. Então, o centro do capítulo aqui é a cidade de Jerusalém. E o verso 6 e o verso 7 fala sobre o cuidado, fala sobre a intercessão por Jerusalém. Então, eu já quero estabelecer um paralelo aqui entre o objeto central do capítulo 62, que é Jerusalém, e na nossa vida. Qual é o objeto central da nossa vida? Não no sentido de o centro, porque o Cristo é o centro, né? Mas qual é a nossa Jerusalém? Qual é o alvo da nossa intercessão? Todos nós precisamos ter um alvo, ou alvos de intercessão, tá? Então, esse é o paralelo que eu quero estabelecer aqui no início dessa mensagem. A nossa Jerusalém pode ser o nosso casamento, pode ser os nossos filhos, pode ser a nossa igreja, mas nós temos, no nosso coração, nós temos pessoas e situações pelas quais nós intercedemos, tá? E aí eu quero agora ver com vocês algumas características da intercessão, ok? A primeira característica da oração de intercessão é a expectativa. Como é que nós vemos isso aqui em Isaías 62? Ele diz assim, ó: sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. A ideia do guarda sobre o muro, do sentinela, é uma ideia de o gesto, a atitude de colocar guarda sobre os muros é uma atitude que fala de expectativa. Os guardas sobre os muros, eles trazem para nós essa ideia de expectativa. Tá? Por quê? Porque o guarda ficava ali e ele ficava vigiando. O guarda ficava atento. Então, era uma situação de expectativa. Sempre que viam alguém chegando, ou os guardas noturnos tinham uma expectativa pelo amanhecer. Então, a oração de intercessão, ela precisa ser uma oração feita com expectativa. Se você for para Abacuque, capítulo 2, o profeta conversa com Deus e diz assim: por-me-ei na torre de vigia e esperarei para ver que resposta me dará o Senhor. Então, oração de intercessão, ela deve ser feita com expectativa. Ela não pode ser feita com o sentimento de se acontecer bem, se não acontecer, amém. Eu não posso orar pela Lissandra, pelo Valdeci, pela Gai, são os nomes que eu estou vendo aqui. Eu não posso orar por eles do tipo assim, se acontecer bem, se não acontecer, amém. Nós precisamos orar intercessoriamente com expectativa. Expectativa de ver acontecendo aquilo pelo qual nós estamos orando. Tá? Como o profeta Abacuque: por-me-ei na minha torre de vigia e verei e aguardarei para ver que resposta me dará o Senhor. Então nós precisamos orar com expectativa. Amém, Jesus. Pela sua Jerusalém, pela minha Jerusalém. É o meu casamento, são os meus filhos, é a minha igreja, é o meu trabalho. Então eu preciso orar com expectativa, para ver o que Deus vai responder. Então eu não posso ter uma oração indiferente.
né? Ah, eu vou orar por um enfermo, se acontecer bem, se não acontecer, amém. Então eu preciso ter essa expectativa quando intercedo por alguém, ok? Então essa é a primeira característica da oração de intercessão. Expectativa. Eu oro com expectativa, tá? De que aconteça. A ideia dos guardas sobre o muro traz essa ideia de expectativa. Segundo ponto, aqui o texto diz: todo dia e toda noite jamais se calarão. Jamais se calarão. Essa fala do profeta sobre os guardas no muro de Jerusalém nos convida a sermos constantes na oração. A sermos constantes, ou seja, orarmos sem cessar. A oração de intercessão, ela precisa ser constante. Por causa do que Jesus escreveu em Mateus capítulo 6, e vós, quando orardes, não useis de vãs repetições. Tem gente que acha que deve orar uma vez só, a respeito de uma situação ou de uma circunstância. Mas não é. Nós devemos interceder constantemente. Nós devemos ser constantes na nossa intercessão. A gente viu semana passada os princípios da oração, e a gente usou o texto ali de Lucas 11, e lá a gente viu um texto do livro Parábolas de Jesus, onde Ellen White escreveu o seguinte: Deus não diz, pedi uma única vez e dar-se-vos-á. Mas ele diz apenas, pedi e dar-se-vos-á, ou seja, é para pedir constantemente. Pedir constantemente. E o texto diz que os guardas sobre o muro de Jerusalém jamais se calarão. Jamais se calarão. Então, a oração de intercessão, ela é uma oração de expectativa e ela é uma oração constante. É uma oração constante. O princípio, essa característica de número 2, essa segunda característica da oração de intercessão, é aquele ditado, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É a constância. É a constância. Já viu como o beija-flor age? Ele vai em uma flor, daqui a pouquinho ele vai em outra, daqui a pouquinho ele vai em outra. Muito parecido com os esforços missionários da igreja hoje. A igreja, ela assim, a gente tenta uma coisa aqui, daqui a pouquinho a gente tenta outra coisa ali, e aí o ano começa e acaba e a gente não alcançou as pessoas. Não alcançou as pessoas. Porque às vezes eu começo orando por um aqui, aí eu não vejo o resultado, aí eu já deixo de orar por aquele, vou orar por outro, né? E nós precisamos ser constantes na intercessão. Precisamos ser constantes na intercessão. Os guardas sobre o muro de Jerusalém jamais se calarão. Então veja, a oração de intercessão, ela tem expectativa e ela é uma oração constante. Ela é uma oração constante. Ok? Avançando aqui nas características da oração de intercessão, Isaías capítulo 62, ainda no verso 6, diz assim, ó, vós os que fareis lembrado o Senhor. Bom, a Bíblia tem alguns textos que, num primeiro momento, parece contradizer um ao outro. Porque aqui, quando diz assim, vós os que fareis lembrado o Senhor. Ou seja, você vai lembrar. A gente só lembra aqueles que esquecem, né? A Alessandra toda semana manda o convite, você e eu mandamos o convite, por quê? Porque as pessoas esquecem, né? Você e eu já esquecemos muitas coisas. Como pastor, as pessoas me pedem as coisas e eu preciso anotar agora para não esquecer, né?
o número de demandas aumenta, e se você não anotar, você vai esquecer. Tá? Então a gente lembra aqueles que esquecem. E o texto diz, vós, os que fareis, lembrado o Senhor. Tá? Vós, os que fareis, lembrado o Senhor. Será que Deus se esquece? Porque lá no Novo Testamento, vai dizer que Deus não é injusto para se esquecer. O próprio Antigo Testamento diz que Deus não dormita o guarda de Israel. Deus não dorme. E aí, o que está acontecendo aqui? Será que a Bíblia está se contradizendo? Não. O que Isaías está dizendo é que nós devemos orar baseado nas promessas de Deus. Baseado nas promessas de Deus. Tá? A oração de intercessão, ela deve ser baseada nas promessas de Deus. E Deus nos mandou orar uns pelos outros. Interceder uns pelos outros. Então, se você está orando, se a sua Jerusalém é o seu casamento, cobre a Deus baseado nas promessas dele. Diga, Deus, casamento foi algo que o Senhor criou. Senhor, eu me casei, e aí você coloca a sua história de casamento. Né? Se você é um jovem, uma jovem, um irmão, uma irmã, que casou dentro daquilo que Deus estipulou, Senhor, eu busquei um marido, uma mulher dentro da igreja. Eu me casei com alguém de dentro da igreja para ter uma família nos teus caminhos, Pai. Agora a minha família está se desvirtuando, a minha família está se afastando, Deus. Eu fiz aquilo que o Senhor mandou fazer. Então, clame pela sua família baseado nas promessas de Deus. Você tem filhos que se afastaram da igreja? Fala, Senhor, eu segui o conselho de Provérbios, ensina a criança no caminho que deve andar. Eu fiz isso, e agora esse menino, essa menina se afastou, Deus. Traz de volta. Então, vós que fareis lembrar do Senhor, é um convite para nós intercedermos baseados nas promessas de Deus, naquilo que Deus prometeu. Nós precisamos aprender o que significa o poder que tem a oração baseada nas promessas de Deus. Naquele livro lá do Passos para o Avivamento Pessoal, o pastor Helmut fala sobre isso, né? Orar baseado nas promessas de Deus. 1 João vai mencionar, se oramos conforme a sua vontade, temos certeza de que recebemos o que lhe pedimos. Porque imagina, não faria nenhum sentido, Deus faz a promessa, nós clamamos pela promessa e ele não responde, né? Óbvio, existem condições, conforme vimos semana passada, mas uma vez cumpridas as condições, você e eu podemos descansar na certeza de que Deus vai atender. Então, quando o profeta diz, vós, os que fareis lembrar do Senhor, não é que Deus esquece, mas é para que você e eu clamemos baseados nas promessas de Deus. Baseados nas promessas de Deus. Então, veja, a oração de intercessão, ela é uma oração que tem expectativa, nós oramos esperando que aconteça, nós oramos constantemente, né? Os guardas sobre o muro de Jerusalém jamais se calarão. Vós, os que fareis lembrados o Senhor. É uma oração baseada nas promessas de Deus. Nas promessas de Deus. E agora o quarto princípio, ainda no verso 6, diz, não deis a ele descanso. Tá? Aliás, volta aqui. O quarto princípio é com relação a nós ainda. Não descanseis. Vós, os que fareis lembrar do Senhor, não descanseis. A oração de intercessão, irmãos, ela precisa ser incansável. Ela precisa ser incansável. Não descanseis, diz o final do verso 6. Vós, os que fareis lembrar do Senhor, não descanseis. Irmãos, nós precisamos também aprender
a orar de maneira incansável. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê Jesus passando noites em oração. Noites em oração. E conforme o pastor Wagner diz lá na sala 57, nós vendemos um remédio que nós mesmos precisamos. E esse aqui, eu preciso confessar, é um desafio para mim, no que diz respeito à oração. Ser incansável na oração. Esse é um desafio para mim, irmãos. Orar incansavelmente. Eu me lembro quando, no final da adolescência, eu decidi ir para a igreja, uma sexta-feira à noite. Eu estava ali, né, terminando a adolescência, talvez uns 17, 18 anos. Eu já era ancião de igreja. Eu frequentava uma igreja pequena, né, e não tinha, assim, tantas pessoas. E aí, a comissão de nomeações resolveu me nomear ancião de igreja, né? E aí eu estava ali fazendo as minhas funções e entendia que precisava orar, e eu fui para a igreja para orar, fazer uma noite de oração. E eu cheguei lá e a minha vigília, fui eu e meu irmão mais novo, né? Abraão resolveu me acompanhar. Fomos nós dois e a nossa vigília se transformou numa dormilha, né? Porque a gente mais dormiu do que orou. Porque a gente começava a orar, mas logo o cansaço tomava conta e a gente dormia, né? E foi uma péssima noite, né? O banco da igreja duro e a gente ali. E quando eu me lembro desse episódio, eu vejo que eu preciso desenvolver uma vida incansável de oração. Jesus orava incansavelmente. Os apóstolos oravam incansavelmente. Os reformadores oravam incansavelmente. Os pioneiros da nossa igreja adventista do sétimo dia oravam incansavelmente. Então, a oração de intercessão, ela precisa ser uma oração incansável. Incansável. Essa é a quarta característica. Então, relembrando as 4 características da oração de intercessão aqui em Isaías 62, verso 6, expectativa, constância, baseado nas promessas e incansável. Aí a gente vai para o verso 7, onde a gente vê 2 princípios de oração, mais 2 princípios da oração de intercessão, e a gente finaliza com eles. No verso 7, o início diz assim: nem deis a ele descanso. Nem deis a ele descanso. Então, irmãos, a oração de intercessão, ela é importuna. Ela é importuna. Conforme nós vimos na semana passada, o Lucas 11, a partir do verso 5, conta a história de um amigo, de um homem que recebeu uma visita e ele não tem nada para dar, e ele vai à casa do vizinho e ele bate a porta. Ele diz: amigo, eu recebi um visitante e eu não tenho o que oferecer. Me arruma aí 3 pães para que eu possa ter algo para oferecer ao homem que chegou na minha casa. E aí o texto diz assim, né, que lá de dentro vem uma voz assim: não, eu não vou levantar, eu já estou deitado, meus filhos estão comigo na cama, é trabalhoso levantar. Mas ele não desiste, ele continua batendo, ele continua importunando. E a oração de intercessão, ela tem uma característica de ser importuna. É bater na porta do céu, é bater, é clamar, até que Deus responda, tá? A irmã, como colocou no comentário ali que não está vendo a apresentação, é que eu não comecei, mas eu quero compartilhar com você aqui alguns textos, tá?
Esse texto aqui fala da nossa missão, tá? Porque a oração de intercessão, ela tem, por algo ou por alguém, né? Então, nós como igreja, nós precisamos interceder pelas pessoas. Olha só esse texto aqui, deixa eu botar aqui no modo apresentação. Há muitas almas que estão em trevas, mas que sossego, tranquilidade e quietude muitos sentem quanto a isso. Então, nós precisamos estar inquietos e interceder pelas pessoas. Falando dessa questão de ser uma oração importuna, olha só esse texto aqui, ó. Apeguem-se os obreiros às promessas de Deus, dizendo, eu preciso que esta pessoa se converta a Jesus Cristo. Irmãos, será que nós já oramos dessa maneira? Será que nós já oramos? Senhor, eu preciso que essa pessoa se converta a Jesus. E o segundo texto, parábola de Jesus, o primeiro é de medicina e salvação, do 244, o segundo, parábola de Jesus, 147. Quando proferirmos uma oração com fervor e intensidade no nome de Cristo, há nessa mesma intensidade o penhor de Deus, de que ele está prestes a atender a nossa súplica. Então, a oração de intercessão, ela é importuna, ela é intensa. E é nessa intensidade que está o compromisso de Deus de atender a nossa súplica, tá? Somente o trabalho realizado com muita oração e santificado pelos méritos de Cristo mostrará, no final das contas, ter sido eficaz. Então, irmãos, é muita oração, muita oração. No Parábola de Jesus, o capítulo que eu mencionei semana passada, diz que o trabalho pessoal em favor dos outros deve ser precedido por muita oração. Muita oração, irmãos. Então, nós precisamos ter uma oração importuna. É bater na porta do céu. É pedir e dar-se-vos-á, buscar e achareis, batei e abrir-se-vos-á. A ideia é de importunarmos. Então, essa é a penúltima característica da oração de intercessão. E aí eu vou para a última característica, no verso 7, que diz assim, nem deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objetivo de louvor na terra. Até que. É orar até conseguir. Quando Jesus falou do Pentecostes, ele disse assim, permanecei em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E o profeta está dizendo, não descanseis, nem deis a Deus descanso até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Irmãos, nós precisamos interceder até que Deus restabeleça a nossa Jerusalém. Antes de finalizar aqui, eu disse que falaria, né, talvez respondesse algumas curiosidades sobre a oração de intercessão. É importante nós entendermos, tá, irmãos, que a oração de intercessão não muda a Deus, e a oração de intercessão também não tira a vontade das pessoas, ok? Você orar por uma pessoa, um dia desse eu pregava, né, sobre família, e eu falei que nós devemos orar, interceder, e aí uma irmã disse, pastor, mas eu oro, eu intercedo pelos meus filhos, e não vejo nada acontecendo. Tenhamos consciência de que a oração não tira a liberdade das pessoas, né? Se orar tirasse a liberdade, né, daí Deus estaria entrando em contradição. Então, qual é o papel da oração de intercessão? O papel da oração de intercessão, irmãos, é aumentar a intensidade do apelo do Espírito Santo no coração da pessoa. Então, eu gosto de usar a ideia do volume, né? Então, o Espírito Santo ele está sempre trabalhando no coração das pessoas. Mas se o Espírito Santo trabalha até o volume 10, quando eu intercedo, aí ele aumenta esse volume, vai por 12, por 13, por 15. E de acordo com o nível da minha intercessão, aumenta o volume do apelo do Espírito Santo. Tá bom?
Então, assim, não acho que, não, eu vou orar, então vai ter que acontecer. Não. Eu preciso juntar todas essas informações aqui. E uma delas é orar de acordo com a promessa de Deus. Tá? É orar de acordo com a vontade de Deus. Ok? Mas respeitadas essas situações, aí eu preciso orar até que. É a perseverança na oração. É a perseverança. A perseverança nos coloca em condições de receber aquilo que nós estamos pedindo de Deus. Tá? Nos coloca em condições de receber aquilo que nós estamos pedindo de Deus. Então, irmãos, que nós aprendamos com este texto e outros, né, que a Bíblia fala sobre oração, a orar com esperança, expectativa para ver o que vai acontecer, orar de maneira constante, orar baseado nas promessas de Deus, orar incansavelmente, importunamente e com perseverança, até que vejamos a nossa Jerusalém restabelecida e colocada como objeto de louvor na terra. Em que sentido? Quando nossos filhos voltarem para a igreja, quando nossas famílias forem restabelecidas, isso vai ser um objeto de louvor, vai servir como um testemunho do poder de Deus. Que o Senhor nos ajude, que o Espírito Santo nos leve para este lugar de oração, de intercessão, e assim nós vejamos milagres acontecendo na nossa família e na família de outras pessoas também, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Amém, amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Oremos. Amém, amém, amém. Glória a Deus, meu Deus. Grande Deus e Pai que habita nos altos céus, obrigado pelas orientações da Tua palavra. Amém, meu Deus. Nós recebemos aqui, ó Deus, algumas informações sobre oração e de posse dessas informações, nós queremos orar de maneira ainda mais intencional, mais dirigida. Sempre carecemos, Deus, do auxílio do Espírito Santo, até na hora da nossa oração. E que nós, ó Deus, sejamos conhecidos como homens e mulheres de oração. Não para a nossa glória, não para o nosso louvor, mas para a honra e glória e louvor do Teu poderoso nome. Que nós sejamos tão somente os instrumentos, Pai. Eu rogo, ó Deus, em favor de cada um de nós que estamos aqui, a Tua misericórdia sobre nós, a Tua graça e o poder do Teu Espírito, para que no poder do Espírito cumpramos o Teu querer para nós neste dia. Continua abençoando este PG e cada pessoa que faz parte dele, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. 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 Deus Amém. abençoe. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe o senhor, pastor Fernando. Senhor, Deus te abençoe. Deus abençoe sua vida e a vida de sua família, pastor. Em nome de Jesus. Eu não sabia que o pastor Abraão era irmão do pastor Fernando. Olha, ele falou, agora sei, agora apareceu. Parece muito. Obrigada, pastor Fernando, por mais esta meditação que nos ensina a cada semana. Semana que vem a gente fica assim, pastor. Eu mando mensagem para o senhor para a gente ver como que vai ficar. Se não, pastor, volta em agosto para finalizar aí, né, pastor? Já vamos deixar certo. Pastor, ainda em agosto. Olha, você viu, irmã Maria Lúcia? Graças ao bom Deus, a nossa agenda está uma bênção. Louvado seja Ele, minha filha. Nossa querida intercessora também, irmã Rita, está nos ajudando na agenda agora. Já estamos lá para agosto já com a agenda. Amém. Glória a Deus. Amém, amém. Glória a Deus, amém. Louvado seja Deus. Uma dúvida, pastor Fernando. Usar a palavra importunar para orar a Deus, para buscar, não seria estranho? Importunar a Deus, não seria estranho? Em que sentido você diz, Cacá? Em sentido de orar, de buscar o tempo todo. Eu acho que eu preciso orar mais, viu? No sentido de nós, a ideia de bater na porta, tá? Importunar a Deus. O profeta diz, né? Não descanseis, nem deis a ele descanso.
Então, nós somos incentivados a continuar batendo na porta do céu. A ideia é como Elias, né, lá no Monte Carmelo. E por isso que a gente precisa juntar os dois conceitos, tá? Orar baseado na promessa de Deus e orar aí com perseverança, de maneira importuna. Porque Deus disse, Elias, apresente-se a Acabe que eu vou mandar chuva. Então, Deus já havia dito que ia mandar chuva. Mas Elias precisou orar insistentemente 7 vezes. Então, eu não posso pegar um princípio à parte, eu preciso juntar todos os princípios e, cumprindo esses princípios bíblicos, essas características, aí eu devo ir para cima e interceder e importunar a Deus. Eu comprei isso aqui no mercado. Mas alguém tem alguma dúvida? Já que o pastor Fernando abriu aí para estar esclarecendo, mais uma pergunta, alguém tem? A irmã Cláudia Valente, pode falar, irmã Cláudia. Eu já levantei minha mão para oração. Ah, tá. Então, alguém tem alguma dúvida? Pastor Fernando, eu amo o senhor e preciso do senhor para ser feliz. Viu? A irmã Maria não falou, eu vou falar. O senhor é a parte Pode falar, irmã. visível de Deus. E eu amo mais a Deus porque o senhor existe, viu? Deus lhe abençoe, pastor Fernando. Eu sempre quis dizer isso na sala, mas nunca tive a oportunidade. Amém, irmão. Também amo vocês. Mas aí eu vou completar, irmã Cacá. Precisamos de você para ser feliz, porque o senhor faz parte da nossa vida. Amém. 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 Obrigada, irmã Cacá. Obrigada, irmã Maria Lúcia. Vocês são bênção, como diz o pastor Adevaldo. Bênção pura sem mistura, Sem viu? mistura. Obrigada, meninas. Ó, falar com o pastor Adevaldo também. Você mora aqui no meu coração. E ai de quem cobrar o aluguel. Viu? Essas pérolas da sala são bênção, né, pastor Fernando? É uma maravilha, minha filha. Amamos o Senhor, pastor Fernando. O Senhor é especial para nós. Com certeza. Pastor Fernando, muito obrigada e nós vamos nos falando depois. Fique com Deus. Se o senhor quiser ficar conosco nesse segundo momento, o senhor é bem-vindo, tá bom? Amém. Para todos. Vamos agora para o nosso segundo momento, nossos momentos de pedidos, agradecimentos. Então, levanta a sua mãozinha se você tem um pedido, um agradecimento para fazer. Estou vendo a irmã Rita, a irmã Cláudia, a irmã Rita é a segunda aí, hein? Irmã, quem não consegue visualizar, embaixo da fotinha tua do celular, fica uma mãozinha. É só você clicar nessa mãozinha que você consegue levantar também, tá bom? Isso. Irmã Cacá, pode nos ajudar? Como está aí? Não sei se está na correria por aí. Eu estou na correria, mas eu posso sim. Então, nos ajude por um momento, depois eu tomo, então, irmã. Pronto. Nós temos aqui a irmã Cláudia, a primeira, a irmã Rita, a segunda, e a irmã Esther, a terceira, por enquanto. Olá, irmã Cláudia, bom dia. Bom dia, irmãos. Olha só, mais uma vez eu estou num lugar barulhento, mas eu vou falar assim mesmo. Há uns tempos eu estava pedindo oração pelo meu genro que estava desempregado. Aí agora ele arrumou um emprego, né? Graças a Deus, agradeço. Mas o problema, irmão, é que ele saiu de casa. Então, é uma coisa engraçada, né? Porque o pastor Fernando está falando sobre oração. E assim, como ele estava há muito tempo desempregado, minha filha naquela situação difícil também, sem uma fonte de renda, eu comecei a orar para que o inimigo saísse da casa deles. E aí meu genro saiu de casa. Então, eu não sei qual é essa resposta de oração que Deus está me dando, mas eu gostaria que os irmãos continuassem orando por ele, para que, se ele era o elemento ruim dentro de casa, né, embora ele parecesse uma pessoa muito legal, como a minha filha ontem falou mesmo, ele não brigou com ninguém, não brigou com ela, não brigou comigo, teve briga, ele simplesmente saiu de casa. Então, que Deus faça a vontade dele, né, porque ele não é adventista, mas que, se ele tiver que voltar, eu estou orando por ele, para a conversão dele, para que ele volte,
convertido a Deus. Então, gostaria que vocês orassem por essa causa, por esse propósito, para que ele se convertesse e voltasse para casa. Qual é o nome dele? O nome dele é Rafael e a minha filha se chama Thaís. E com a saída dele, a minha filha está querendo voltar a estudar. É uma pessoa muito inteligente, está querendo fazer medicina, vai começar a estudar duro agora para esse propósito, porque a gente também só tem condição se ela passar para a faculdade pública. Então, se for da vontade de Deus, que ela passe para a medicina, mas que ele retorne para o lar convertido. Realmente um homem transformado. Amém. Amém, irmã. Vamos levar, né? Como disse o pastor, vamos importunar, entre aspas. Bater na porta do céu constantemente, para que Deus venha a atender a nossa oração. Que Deus te abençoe, seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Né? Se Deus ouviu tua relação ao emprego, ele vai ouvir também. Assim, o bizarro foi isso, entendeu? Eu pedi a Deus que afastasse o inimigo da casa da minha filha e 2 semanas depois eu saí de casa. Então, eu não entendi a resposta. Se é isso mesmo, né? Então, qual é o caminho que Deus vai mostrar agora? Então, que Deus mostre um caminho para ele e para minha filha Thaís também. Seja feita a vontade dele, acima de tudo a salvação, né? Amém. Vamos estar orando, tá bom? Que Deus te abençoe. A irmã Esther. Bom dia, irmã. Irmã Rita primeiro, irmã Cacá. Oh, perdão, irmã Rita. Me desculpa, irmã Alessandra. Sou eu? Irmã Rita. Ok, bom dia, irmãos. Primeiro, eu estou feliz porque hoje eu estou melhor. Vocês oraram por mim, né? Graças a Deus, Deus me curou. E também agradeço por todas as orações, por tudo que Deus tem feito na minha vida. E agradeço porque vocês são maravilhosos. Você está sempre orando por mim, orando por todos. E eu vou pedir mais que vocês continuem orando pelos meus filhos, para que Deus converta os corações deles. Pelo meu genro também, que já foi adventista, hoje não é. Mas que ele se ele volte aos braços do Senhor, né? E também, irmãos, eu vou pedir que você ore pelo meu cunhado, o nome dele é Mário Pereira. Ele está com uma crise de ansiedade, porque a filha dele caiu na cilada do inimigo, jogando, né, esses joguinhos aí de celular, e ela foi muito fundo, né, nos jogos, e aí ninguém sabia, porque ela estourou o cartão da mãe, fez empréstimos, e foi uma situação muito difícil. E aí o meu cunhado se preocupou muito. Então, ore por ele, pela saúde dele, da minha irmã também, o nome dela é Geraldina, o nome do meu cunhado é Mário. E da minha sobrinha, continue orando por ela, é Aline, Arlene é o nome dela, só que a gente chama ela de Aline. Ela precisa de oração, porque ela está fazendo tratamento, né? Ela está fazendo tratamento com psicóloga. Então, por favor, ore pelo meu cunhado, para que ele não quer comer, ele está triste por causa da filha. Então, eu peço oração, meus irmãos, que Deus abençoe os irmãos, que os irmãos continuem orando comigo, né? Pelo meu cunhado Mário, pela minha sobrinha Aline e a minha irmã Geraldina, pela família, tá bom? E pelos meus filhos, que Deus continue trabalhando no coração deles, o Espírito Santo. Incomode-os para que eles se acheguem a Cristo. Esse é meu pedido. E agradeço, viu? Agradeço a todas pelas orações. Muito obrigada, meus irmãos. Eu não vi a irmã Tânia hoje, gente. Cheiro, irmã Tânia. Oi, irmã, nós vamos estar orando. Nós temos que estar vigilantes, porque... Estou aqui, irmã Rita. Eu estou com minha coluna doendo muito, a minha cervical, por isso que eu estou aqui quietinha. Vamos estar orando, minha irmã, pela sua saúde. Irmã Rita, como eu falava, a Bíblia diz lá em 1 Pedro 5, a partir do verso 8,
o diabo, nosso adversário, está em derredor, buscando assim devorar, né? E ele achou uma pessoa frágil e se apossou dessa pessoa para, através dela, toda a família sofrer. Mas Deus é Deus. Deus é superior e é poderoso, e Deus vai agir, sabe? Eu creio muito em Deus. Eu tenho visto cada coisa maravilhosa na minha vida, da parte de Deus, que, nossa. Aí eu penso, Senhor, eu imagino o que o Senhor tem para nós, né? Se o que a gente vê aqui nessa terra, a gente acha que é grande, imagine. Então, assim, minha irmã, vamos estar orando pela saúde emocional dele. Eu sei que não é fácil, uma vizinha aqui também, a filha se envolveu com esses jogos, jogo do Tigrinho, e foram 15 mil de prejuízo, sabe? E aí é muito dinheiro, irmão. Vem a violência, o pessoal que também não tinha condição, e vem as ameaças, e infelizmente é o psicológico, é o emocional, é o medo, são pessoas honestas, e que infelizmente acaba, sabe? Depois fala, não sei como eu fiz isso, como eu fui me meter nisso, mas é o diabo, a gente tem que estar vigilante, tem que estar orando, tem que estar atento, porque senão cai esse lado assim. Vamos estar orando, minha filha. Tirar a vida dela, ela queria se jogar da sacada da casa dela. Então, mas é isso que ele faz. Ele engana, ele rouba e ele quer destruir, sabe? Mas Deus não vai permitir. Deus é Deus. A minha irmã pode estar ouvindo, que eu mando convite para ela entrar no PG Online. Ela pode estar ouvindo, vendo, não sei se ela está online, se ela está no PG, mas ore por ela, pela família. Minha família é maravilhosa. Eu digo que eu tenho a melhor família do mundo. Meus irmãos, todos são maravilhosos. Eu tenho a melhor família do mundo. Meus irmãos são maravilhosos. Então, continue, ore por nós, pelos meus irmãos biológicos, né? Também. Faz assim, convida eles a estar orando em unidade aí entre vocês, e nós vamos estar orando aqui também em unidade por vocês, tá certo? Que Deus abençoe, Deus dê um bom dia. Irmã Esther. Deus abençoe. Bom dia, minha amada. Bom dia, Cacá. Bom dia, meu amor. Eu te amo, viu? Também te amo. Eu estou agradecendo, porque eu pedi oração no PG para minha irmã, que está com úlcera nos olhos. A doutora estava com medo de vazar os olhos dela, mas ela está com um pouquinho de melhora. Ela está indo de 2 em 2 dias. Ontem eu falei com ela, eu ligo para ela todo dia, ela me disse que ontem ela estava com um pouquinho de melhora, e eu fiquei feliz por ela. E que a gente continue orando por ela. O nome dela é Creuza. Ela está com úlcera no olho direito dela e estava muita dor, muito forte. Ela estava indo de 2 em 2 dias no hospital, o colírio não estava fazendo efeito. A doutora raspou semana passada de novo e passou outro colírio, e ela está com um pouquinho de melhora. O coração dela só tem 30% funcionando, 70% já parou, e ela está muito cansada. E a gente está muito preocupada com ela, mas eu estou numa oração intercessora. Hoje o pastor falou que a gente tem que orar sem cessar, tem que estar constante, e eu estou fazendo isso, orando meio-dia, 3 horas, de noite por ela, e também pelo nosso PG eu tenho orado. E o Senhor abençoe minha irmã, a minha irmã Angélica também, que saiu da UTI, passou por momentos difíceis, e toda manhã ela se sente muito mal, né? E aí, para a gente orar por ela também, pela Angélica. Pelo meu filho Wilson, para que volte para Jesus. E minha filha Patrícia. Eu agradeço as orações, que a gente continue orando uns pelos outros, e que a gente fique nessa oração intercessora até Jesus voltar, até irmos para o céu. Eu amo vocês, meus irmãos daqui do PG, que o Senhor continue nos abençoando, derramando bênçãos sobre nós. Amém, minha irmã. Eu tenho minha saúde muito debilitada, mas eu confio, eu não vivo preocupada, nem chorando, eu vivo entregando todos os dias minha vida para Deus, que a gente possa viver um dia de cada vez na presença do Senhor. Amém. Amém. Amém.
É isso, é ter um coração grato, né? Reconhecer os feitos do Senhor em nossas vidas. Só de acordar já é um milagre. Mas a gente está no mundo pecado, a gente está no mundo caído e estamos aguardando o Senhor, que a qualquer momento ele vai voltar, porque todos os sinais que ele Eu creio lá nisso. em Mateus 24 está se cumprindo, né? Está se Então, cumprindo. assim, vamos estar preparados, vamos estar em unidade, em oração, em espírito de profecia, esperando o Senhor, porque Ele está para chegar. Vamos aguardar, vamos estar vigilantes, ok? E é maravilhoso estar com vocês, assim, que pena que é só terça, mas, assim, é maravilhoso estar com vocês no primeiro momento da manhã, com esse café espiritual, café não, esse de jejum maravilhoso, que eu não bebo café. Irmã Cacá, você consegue continuar ou você vai precisar sair? Como que tá aí? Consigo mais um pouco. Tá maravilhoso. Então, nós temos a irmã Maria José, a irmã Emília e a irmã Risonete. Irmã Maria José. Bom dia, que Deus abençoe a todos nós. Agradeço muito a Deus por esse grupo existir, né? Bom dia, e dá muito alívio para a gente também, né? Ouvir as palavras, o testemunho das irmãs. E que Deus venha ter misericórdia das nossas almas e salve, fortaleça nossos espíritos, em nome do Senhor Jesus. E o meu pedido, eu peço por minha vida, a vida de minha família, e que as irmãs orem pela união, a paz na minha casa, né, na minha família. E especialmente por meu neto, né, o nome dele é Guilherme. Ele é muito perturbado, tem hora que tira a minha paz, a paz do meu esposo. É nós que criamos ele. E eu peço que as irmãs orem, intercedam por minha vida, a minha família. E que Deus venha ter de misericórdia, e que Deus abençoe a todas nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Estaremos orando, minha Amém. querida. Quem é seu neto? Amém. É José Guilherme. É seu neto? José Guilherme, o nome dele. É isso, mas ele é seu neto ou seu filho? É meu neto. Pronto. Aí perturba muito, mulher, e tem hora que eu faço coisas, digo coisas, né, que não é nem para mim falar, mas que Deus venha me perdoar e me dar sabedoria, né, para mim conviver, né, até um dia que Deus mudar e transformar ele, que eu creio. Amém. Vamos orar, minha querida. A família é a instituição de Deus aqui na Terra, e tudo que Satanás puder fazer para tentar destruir, ele vai fazer. Sabemos que não é o José Guilherme, sabemos que são espíritos imundos que intentam para tirar a paz de vocês, mas nós vamos estar orando por José Guilherme e por toda a família, tá bom? Que Deus te abençoe, minha querida. Irmã Emília, bom dia. O áudio da senhora deve estar fechado, minha irmã. Irmã Cacá, como é que faz para botar a mãozinha? Aí abaixo tem a opção da mãozinha. A senhora clica na mãozinha. Tá. Pode falar, irmã Emília. Clique no microfone que a senhora consegue falar. Dá licença, no meu não está aparecendo a mãozinha, está aparecendo uma carinha. Aí quando você clica na carinha, aí uma das opções que aparece é a mãozinha. No mesmo lugar que a senhora entrou para levantar a mãozinha, no mesmo lugar que a senhora entrou para levantar a mãozinha, que é dos 3 pontinhos, a senhora vai entrar nos 3 pontinhos de novo e vai clicar na mãozinha. Exato, são os 3 pontinhos, Isso, clica nele que vai aparecer a mãozinha. Aí, irmã Yara. Irmã Emília, Pode falar. é do lado de uma filmadorinha, parece uma espiga de milho. Olha embaixo da sua foto, põe o dedinho no meio da tela que vai aparecer embaixo. Aí. Bom dia, irmã. Bom dia. Isso é mesmo. Tecnologia não é comigo. Mas eu quero agradecer. Aprende. Porque a gente aprende. Eu quero agradecer a todos que têm orado por mim. Já participei outras vezes. Mas para mim é uma luta estar acordando, porque eu faço uso de medicamentos para
para dormir. Já tentei ficar sem para poder assistir a Sala 57, mas é uma luta. Mas hoje eu consegui acordar cedo, falei, não, hoje eu quero participar. E quero agradecer a todos vocês que estão orando por mim. Agradecer a irmã Dilene, que ela sempre, toda terça-feira, ela manda para mim o link, tanto da sala como aqui do grupo, do PG. Agradecer ela, por ela lembrar de mim toda terça-feira. E minha gratidão é pelos milagres que Deus já fez na vida das minhas filhas, né? Curou uma da depressão, né? A Cláudia, graças a Deus, está quase assim, 100% curada, só tomando medicamentos mesmo de controle. E também agradecer pela minha outra filha mais velha, a doutora Adriana, que ela adquiriu um câncer, né, o ano passado. Mas, graças a Deus, ela fez a quimioterapia e hoje está curada, já está trabalhando novamente, cuidando dos meus netinhos. Eu tenho um casal de netos, um de 6 e um de 4, filhos dela. E é só gratidão a Deus pelos milagres que Deus já realizou na minha vida e na vida delas também. Mas o meu pedido hoje eu já passei para a cirurgia cervical, já tenho prótese cervical, e eu sinto muita dor no pescoço, dor na coluna cervical. E no ano passado eu tive uma consulta com um neuro e ele descobriu, né, a causa da minha dor, que eu faço uso de tramadol já há 14 anos, que eu faço uso de tramadol para poder me controlar, né, a dor. Aí eu descobri que eu tenho uma deformação, uma malformação, né, de nascença na cervical, né, o nervo comprimindo, né, a medula. Então, eu estou aqui com encaminhamento já para poder marcar o médico do SUS, para poder marcar essa cirurgia. Eu vou ter que passar por outro procedimento muito delicado, que é uma cirurgia na cervical. Então, eu estou com encaminhamento. Hoje eu vou lá no posto levar o encaminhamento para agendar a minha consulta, dar entrada, né, no SUS, para consulta, poder conseguir um médico para poder fazer essa cirurgia que eu preciso fazer. Então, esse é meu pedido nesta manhã, e que esteja orando para que esse meu laudo, pedido, encaminhamento, seja enviado por Deus na mão certa, dos médicos certos, para me atender. Tá? Esse é meu pedido nesta manhã, e que esteja orando pela minha família também, pelas minhas filhas, pelos meus netos, meu esposo, e todos os meus familiares. Vamos estar orando sim, viu, irmã Emília? Tá anotadinho aqui. A irmã Cacá caiu, mas já voltou. Oi, desligou, menina. Eu fui correndo botar para ligar. Irmã Emília, muito bom ver a senhora por aqui. Volte mais vezes, viu? E nós vamos estar orando sim. Somos uma família que estamos dia após dia, 3 vezes ao dia orando, assim, expondo no grupo, mas cá em casa estamos orando constantemente. Inclusive, me adicionaram no grupo, no outro grupo aí do PG, não sei, eu já vi irmãs aí que estão nesse grupo do PG de oração intercessória. Eu não entendi. Me adicionaram no grupo de PG, e eu vi irmãs aí que fazem parte desse PG, agora, né? Entendi. Pronto. É nossa convidada para estar sempre com a gente, viu? Tem as orações lá, e aí a gente vai falar na oração, encaminhando para o Senhor, para o trono da graça dele, e aí a gente vai mencionar as pessoas que aqui pedem as orações, então a senhora vai ficar lá atenta, vai dizer, olha, ela orou por mim. Amém. Eu adicionei uma das irmãs lá, a Lisandra Piotr. Amém. Que bênção, irmã. Irmã Rosinete, Risonete, desculpa. Que a paz e a graça estejam no meio de nós, né? A paz de Jesus. Irmã, eu quero agradecer pelas bênçãos de Deus derramadas sobre a minha vida, né? As orações fazem toda a diferença, e eu pedi aqui no grupo, faço sempre pedido pelo problema na minha cabeça, que apareceu uma dor, mas para a honra e glória de Deus, eu fui levar um exame ontem, deu, né? No osso, está um osso da cabeça inflamado. Ele falou direitinho, mas passou antibiótico que eu tomava, vou começar hoje,
E eu creio que nas mãos de Deus, né? E vai dar tudo certo, porque quando nós colocamos na mão de Deus, Deus abençoa. Eu quero também agradecer a Deus por essa pregação de hoje que eu amei, foi maravilhosa, do pastor Fernando, e agradecer a Deus porque muitas coisas têm me acontecido depois que a gente entrega realmente as nossas vidas nas mãos de Deus, a gente vê a grande diferença, né? Uma das coisas que eu quero pedir a vocês é que dia 9, agora de julho, meu filho mais velho, o nome dele é Davi Henrique Araújo, ele vai se operar, ele vai fazer uma cirurgia de aparecer um câncer na tireoide, e ele vai fazer a cirurgia agora, dia 9. E eu peço a vocês que orem por ele, por favor, por Davi Henrique e por Ana Letícia Araújo, que é outra filha minha também, que está com uma cirurgia para fazer, né? Está no SUS, né? Como é que se diz? Pela internet demora muito, a da menina, e eu peço muito que venha logo para ela fazer essa cirurgia. E pelos outros 2 filhos meus, o nome dele é Raimundo Araújo Neto e Maria Esther, né? Para que eles venham a cada dia se firmar na presença do Senhor. Né? Peço que vocês orem por eles, coloquem na oração, porque toda vez que eu vou orar com a minha joelha, eu coloco o PG online, toda hora, todo momento que quando eu me ajoelho, se eu for 3 vezes, eu entrego o PG online nas mãos do Senhor, a sala 57, e eu creio que Deus tem nos ouvido, Deus é maravilhoso demais, que Deus Amém. continue abençoando esse grupo, Amém. esse PG Amém. online, né? Que é uma bênção. A sala 57, também eu faço parte de outro grupo Espírito Santo, e quando eu estou orando, eu boto o PG, eu peço pelo PG online, por toda a família, e Deus é maravilhoso, e Deus tem nos respondido, e Deus tem nos visto, né? É isso que eu peço e já te agradeço, em nome de Jesus, a Deus. Amém. As orações de vocês. Amém. Amém, irmã. Irmã, a senhora disse que colocou nas mãos de Deus. Amém. É o melhor lugar, colocar nas mãos do Senhor. Ele sabe de Amém. todas as coisas, né? Sabe das suas necessidades, das minhas, de todos nós. Também eu lhe Amém. digo que ele é o médico dos médicos, né? E ele vai fazer a obra. Deus não nos fez para sofrer. Infelizmente existe pecado, e o pecado nos traz sofrimento. Mas creia, minha irmã, que diante das suas orações, do seu clamor e também das nossa ajuda em oração, pode crer que Deus vai agir, tá bom? Da forma dele, mas ele vai agir. Amém. Eu creio, minha irmã. Irmã Alessandra, como meu celular desligou, eu perdi a ordem aqui. Eu vou participar mais em 5 minutinhos, tá bom? Tá bom, então nós temos a irmã Yara, a irmã Maria Lúcia e a irmã Cida para finalizar. Meninas, se vocês puderem ser Yara. mais breve, a irmã Yara, a irmã Maria Lúcia e a irmã Cida. Eu vou falar. Eu posso falar? Pode falar, minha irmã, claro. Olha, eu fui um cardiologista e fiz todos os exames, um check-up. Mas o meu médico é convênio, que eu tenho assistência médica do que eu trabalhei. E foi descoberto 3 tireoides e uma pedra na vesícula, uma placazinha pequena na veia aorta de gordura. Então, irmã, mas eu não sinto nada, irmã, nada. Eu não sinto nada de vesícula, eu não sinto nada de tireoide, mas ele me deu o resultado dos exames, mas não me comoveu em nada. Não, nem passou por minha mente que isso estivesse acontecendo comigo. Eu não sei se é diante da minha fé, que é muito grande, que eu agradeço a Deus, e sempre peço uma fé dobrada. E aí eu vou passar pela endocrinologista, a médica da tireoide, no dia 12. Aí ela realmente vai ver a situação da tireoide, se faz a punção ou o que está acontecendo, ou se realmente, né, se deu no exame. Aí eu peço oração pela minha saúde, esse médico que eu vou passar. E meu filho, no dia 2, junho, o especial, ele tem miopia. E a miopia dele é forte porque ele já nasceu míope. Então,
como é, eu vou passar agora, quarta-feira, no oftalmologista particular com ele, e vamos orar por meu filho, né, que esse grau não venha a ser muito forte, que a gente que é mãe também se preocupa muito, principalmente com uma pessoa que não sabe dizer se enxerga longe ou se enxerga perto, né, irmã? Então, esse é o meu pedido. Qual é o nome do seu Jesus filho, irmã abençoe Yara? vocês. Hã? Fale o nome do seu filho. É Júnior Marques dos Santos Especial, que eu vou fazer o exame de vista dele, que ele sempre foi míope, nasceu míope. E vamos orar para não dar um grau muito forte. Desde os meus 5 anos de idade, eu sofri uma situação difícil devido a um som que implantaram do lado da minha casa. Eu, meu pai, meu sobrinho sofremos, mas eu fui a que mais se agravou. Eu perdi a audição, minha irmã. Meu tímpano foi perfurado, eu sofri de otite aguda minha vida quase toda. E uma dor de cabeça insuportável, que eu pensava que eu ia morrer. Aos 15 anos eu deixei uma carta para minha mãe. Se eu vivesse, eu ia realizar tais sonhos. E Deus me permitiu realizar e mostrou que eu era capaz. Mas assim, às vezes a gente tem problema na saúde e somente para envergonhar os médicos, sabe? Porque eu não tenho audição perfeita, mas eu escuto, irmã, e os médicos ficam indignados. Eu ouço perfeitamente, mas eu não tenho audição, entendeu? Meu tímpano, eu já fiz cirurgia, eu tenho 0 de audição, fiz audiometria mês passado, tanto que esse mês, dia 17, eu vou para o médico de novo, para o otorrino, e eu não tenho audição, mas eu escuto, irmã, e eles ficam indignados, como é que você escuta? Pois é, irmã, eu dei esses problemas todos e eu não sinto nada, irmã. Eu tenho a minha dieta também, né, que eu já tenho 73 anos de idade, tenho minha dieta, tenho tudo direitinho, eu não sinto nada. Aí eles falam assim para mim, mas não era para a senhora ouvir, a sua mastoide está destruída, o ossinho do martelo, que o povo fala que é o menor osso do corpo, que é o martelo, fica no ouvido. Está destruído, não tem como a senhora ouvir. Eu falei, mas tem sim, porque eu tenho Deus que me criou, Deus faz tudo perfeito. Mas É verdade. Podem dar uma explicação. Mas Deus, quando age, ele age perfeitamente, sabe? E eu ouço, irmão, tendo telefone, eu participo de tudo. E deixo eles lá indignados. Eu também passo a mesma coisa. Eu nem me abala, entendeu, irmão? Uma coisa assim que não abala. E quando Jesus voltar, vamos orar, né? a gente será transformado. A gente vai ser transformado, vai sair essa coisa corrupta e a gente vai ser incorruptível. Imagine que bênção de Deus. Com certeza. Vamos contar a bênção. Jesus abençoe, dê um bom dia a todas vocês e dê uma semana de paz. Amém. Irmã Maria Lúcia. Minha irmã, meu pedido é primeiramente agradecer a Deus, né, por mais um dia, pela família. Meu pedido é que hoje eu vou ao dentista e eu vou extrair um dente por causa da rádio, ele partiu todo. E eu tô com medo. Mas eu peço que vocês orem para que Deus use a dentista para que corra tudo bem. E também pelos irmãos que se encontram enfermos, né? A Eli, a Márcia, que fez o tratamento de câncer, mas voltou um no pescoço, e ela está fazendo quimio de novo. E pelo meu neto que está fazendo recuperação, e por toda a minha família. E por cada um de nós aí, em nome de Jesus. Amém, minha irmã. As coisas não são fáceis, né? Mas vamos colocar Deus à frente de tudo e tudo vai se tornar, o jugo vai se tornar mais leve, em nome de Jesus. Irmã, eu tenho pavor de dentista, irmã. Eu sei que a nossa saúde começa na boca. Eu vou ao dentista, mas eu vou assim, suando não, vou gelada. Mas logo que eu sair daqui, também irmã, irmã, eu fico em um nervoso horrível. Eu também. Então, pode ficar tranquila, minha irmã. Não, eu vou tranquila. Eu vou, na hora que eu sentar na cadeira, eu vou pedir o Espírito Santo para ele botar hinos aqui, ó. Eu começar a cantar, cantando, e aí eu sei que eu vou extrair. É isso que eu faço, dá certo. Viu? Dá certo mesmo. A minha quimio eu fiz assim, as minhas rádios eu fiz assim. A minha cirurgia eu vou fazer, eu fiz do mesmo jeito, louvando a Deus ali, até enquanto a anestesia
não tomou conta do meu corpo. Louvado seja Deus. Irmã Amém. Cida. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Vocês acreditam que a minha internet caiu? Deu um pane aqui, você viu que eu saí? Não, ela que saiu. Eu falei assim, gente, como o inimigo está irado com a gente, ele não quer que a gente faça os pedidos, né? Vê que meu celular descarregou. Quando é a coisa muito séria, muito séria. Não, meu celular não descarregou, deu um pane, acabou, e caiu duas vezes, sempre que a internet não está ruim. Mas é isso, eu quero agradecer a Deus por todas as bênçãos que tem derramado, são inúmeros milagres que Deus já fez na minha vida, se for contar aqui também, vai demorar um pouco. Mas o meu pedido é sempre o mesmo. Alguns que estão aqui me conhecem, né? Eu participo da Sala 45 também, e da presença do Altíssimo, Maria Helena está aqui, ela sabe. Então, eu gostaria que vocês orassem por minhas filhas. Eu tenho duas filhas. Uma se chama Sara Beatriz, que está nos caminhos do Senhor. Mas, assim, vocês sabem como são os adolescentes, né? Eles ficam com o pé dentro da igreja, é desbravadora, mas está com o pé dentro da igreja e um pé fora. E se envolveu com amizades que não agradam a Deus. Ela tem uma colega, a Malu, ela tentou trazer Malu para a igreja. A Malu frequentou a igreja por um tempo, agora hoje é a Malu que quer tirar ela da igreja. Então eu quero que vocês orem com misericórdia por essa menina, por esses amigos dela, que essa Malu levou para ser amigos da minha filha, e são pessoas que eu oro para que Deus tenha misericórdia deles também. Vocês têm uma base, um menino de 17 anos que já é papai. Então, orem por minha filha, para que ela seja tirada a venda dos olhos dela, para que ela entenda que se ela ora, para que Deus coloque um bom rapaz no caminho dela, ela não pode nem ir lá no mundo e olhar para os outros. Né? Ore por eles, devemos orar sempre. E meu outro pedido é para minha Ana Júlia. Minha Ana Júlia também nasceu na igreja, minhas filhas todas nasceram no berço cristão, mas infelizmente, né, o inimigo vem fazendo as trapaças dele para tirar os nossos filhos. Mas, como foi dito aí, né, o poder de Deus é muito maior. As filhas foi criada para servir a Deus. E a Ana Júlia, ela está afastada, envolvida com amizades terríveis também, participando de shows, de rock. Assim, então, eu sofro muito com isso, né? Essa noite de sábado, ela estava num lugar desses. E então, eu peço que vocês orem pela minha Ana, para que Deus tenha misericórdia da minha filha. Eu estou jejuando, eu passei a jejuar todos os dias, praticamente preciso de jejuar. É sempre, sempre, sempre. Dia de quarta-feira é dia do meu jejum, né? O dia do jejum da sala 457 também, né? E é o dia do meu jejum. Já tem muito tempo que eu jejuo às quarta-feiras, mas agora resolvi jejuar antes, porque nós sabemos que o Satanás não está brincando de ser Satanás. Muitas vezes nós brincamos de ser cristãos, né? E entendemos que Jesus está voltando, que todas as profecias estão se cumprindo. E então eu entrego está entregue, né, minhas filhas nos braços do Senhor, e nos braços e pelos irmãos, que nós sabemos que o objetivo é orar pelas nossas famílias. E também pelo meu marido, que também fica com o pé dentro da igreja, um pé fora, não tem muita paciência com os filhos, principalmente com a Ana, essa que está afastada, e ela também tem uma revolta muito grande com o pai. E nós sabemos que uma das profecias que se cumpre, que precisa de se ajustar, é a profecia lá de que da reconciliação dos pais com os filhos, né? Então, que eu entrego as minhas filhas em tuas mãos, nas mãos do Senhor, e peço aos irmãos que orem por elas. As minhas filhas, uma chama Ana Júlia, que é a que está afastada dos caminhos do Senhor. Ana Júlia, eu já anotei. E Sara Beatriz é a que está, mas que fica com o pé dentro, outro fora. Faz faculdade pelo NASP, à distância. É outro pedido que eu quero fazer. Ela quer ir para o colégio. Depois que eu conversei muito com ela, e ela sempre quis, né? Mas fica aí nessa aí. Aí está o inimigo trabalhando, né? Mas para que nossos filhos tirem o foco, né? E
E a gente sabe que colégio é muito caro. Eu já pago a distância, né? A distância já não é barato, é um preço razoável, mas é a distância. Então, ela pretende ir. Então, eu gostaria que vocês orassem para que Deus indicasse o local. Porque hoje em dia nem os nossos colégios estão tão bons, né? E eu ouvi isso da boca de um pastor, me indicando o colégio lá do IAP, mas assim, o IAP está muito longe de mim, eu moro em Minas e ficaria muito mais caro também. Mas Deus sabe tudo, né? Tem o colégio que está no colégio IAP, tem o Lavras, que vocês devem conhecer, já ouvi falar, e também o NASP. Ela faz faculdade pelo NASP. Então, para o que for da vontade de Deus, o que for o melhor que seja indicado e que nós possamos ter condições de enviar ela, e esse é meu pedido e meu agradecimento. E por toda a minha família, meus familiares também, a conversão da minha mãe, dos meus irmãos, Dona Maria Eterna, e todos os meus irmãos. Esse é meu pedido. Você está orando, minha irmã. Eu imagino que não é fácil. Eu também, na minha família, só eu sou cristã, né? Eu digo assim, de mãe, de irmãos, de irmãs. E eu oro a Deus todos os dias pela conversão deles, porque alguns já estiveram lá e saíram, sabe? E eu sei que permanecer não é fácil, mas quando a gente se apega com Deus, a gente permanece sim, e vamos estar orando um pelo outro. Que Deus aquieta o teu coração e que seja feita a vontade dele. Tá bom? Que Deus te abençoe, minha querida. Irmã Alessandra, aqui finalizou, tá? Irmã Cacá, muito obrigada aí pelo momento dos pedidos, dos agradecimentos. Nós temos aí... Alessandra, Oi? Só queria reforçar mais uma vez aqui meu pedido. Louvado seja Deus, que eu pedi a vocês que orassem pelos meus filhos, tá? Não é nada saúde física, não, era espiritual. Estava acontecendo algo com meu filho que eu não sabia, eu só tive conhecimento essa semana. Sendo perseguido na escola por causa de cabelo. Diz que dá prancha no cabelo para virar mulherzinha. Isso para uma criança é forte. E eu vi meu filho triste, abatido, não sabia o que era, mas eu estava orando. E ele veio com vergonha e me falou. E aí eu falei a ele que ia tomar as providências cabíveis, né, de buscar o conselho tutelar, juizado, para ir ao encontro dessa criança, porque a escola não resolveu, então. E ele me falando, e assim, eu chorava, porque para mim, que sou mãe, é difícil. Imagina então uma criança ouvir certas coisas de baixo calão e, sabe, coisas horríveis. Então, assim, graças a Deus, graças a Jesus Cristo, o Senhor tirou esses pensamentos ruins da mente dele. Amém. E vamos continuar orando por eles, pelo outro que está tomando curso, né? Que um já é batizado, o outro que vai se batizar. E eu estava sentindo ele tão fraco na fé, irmã, que aquilo estava me deixando, sabe? Mas não cabe a mim. E aí eu tenho orado a Deus com ele, eu e ele orando. E ele, graças a Deus, ele está melhor. E assim, por mim, né? Por essas provas de título que se inicia hoje, a minha chefe pode fazer o documento ontem, está fazendo. Que Deus abençoe, que seja de bom agrado dela, porque a gente sabe também que não é fácil. Mas que já deu tudo certo. Como você mesma me disse, irmã Alessandra, Deus faz tudo perfeito, né? E completo. Então, orem por mim, por esse concurso, e continue orando pelos meus filhos, porque eles ainda são bebês na fé, sabe? Não entendem de muita coisa. Que Deus me dê sabedoria e paciência, porque tem hora também que tira a minha paciência em certas coisas, sabe? Mas o Divino Espírito Santo de Deus é de agir sobre mim. Muito obrigada sempre pelo carinho, pelo amor de vocês comigo. E eu amo vocês, tá? E preciso de vocês. Nós também, Cacá. Irmã Alessandra, Deus, viu? Irmã Alessandra. Mas Deus, porque você existe. Pode falar, minha irmã Ilmaci Brito. Minha irmã, eu tô pedindo oração pela minha filha Vanessa, que ela tem muita enfermidade, é fibromialgia, é osteoporose, e agora, para completar, ela está com inflamação nos ossos. As injeções eram muito caras, 6.000 e pouco, 900 e pouco cada injeção, mas graças a Deus o convênio vai cobrir. Amém. E hoje é que ela vai começar o tratamento, que é por 9 meses esse tratamento. E eu queria que vocês orassem em prol disso. E também em prol de meu filho, que está recebendo uma resposta de emprego. Meu filho João William. Só isso. Já está anotado, né, minha irmã Cacá?
Vamos estar orando sim, irmã Emacis, viu? Em Estou nome também de Jesus, abençoando você vai vir aqui testemunhar para a honra e glória do Em nosso nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmã Tchau. Sandra, Estou saindo. Irmã Cláudia. eu queria que vocês orassem também uma prima minha que veio de Goiás. A gente vai se encontrar em São Paulo para uma feira de artesanato que vai ter. Aí no sábado, ela falou que quer ficar o dia inteiro comigo, que vai na igreja, que quer ver o culto, que quer. Então eu queria que vocês orassem por ela. O nome dela é Leonor. Ela está de luto, a irmã dela faleceu, minha prima também, há um mês atrás. Então eu queria que eu também sou a única adventista, eu e minha família, né? Minha filha e meu marido, minhas filhas e meu marido, somos os únicos adventistas. Então que Deus abra uma porta aí na minha para que ela realmente veja alguma coisa especial. Estou querendo levar ela no NASP, já escolhi um hotelzinho pequenininho para a gente ficar perto do NASP, e que Deus me dê sabedoria e que ela seja iluminada pelo Espírito Santo. Amém. Vamos orar sim para o Espírito Santo. Amém. Eu também, rapidinho, irmã Alessandra, peço oração por Helena e Heloísa, né? As duas pequenininhas de titia que está lá no hospital. Ia mencioná-las agora. Orem por elas. Que Deus abençoe vocês. Vamos orar. Vamos orar. Orando. Já estamos orando, Messias. Irmã Alessandra, você está lembrada daquele rapaz, Antônio de Jesus, que eu lhe pedi oração? Sim, ele estava fazendo tratamento de quimioterapia? Sim. Com a glândula na orelha. Está ótimo, está bem. Oh, que bem. Terminou o tratamento, já foi aposentado. E você precisa ver. Só bênção de Deus, só bênção de Deus. Então eu tinha que lhe contar, né? Oh, fico muito feliz com essa notícia, viu, irmã? Deus é muito bom, Deus ouve as nossas orações, né? Para honra e glória dele sempre. A irmã Valdeci, você tem que apertar o sim, irmã Valdeci, no pedidinho aí que eu te enviei, viu, irmã Valdeci, para você poder falar também, tá? Vamos então encerrar, que nosso horário hoje extrapolou, mas eu tive aqui para que nós pudéssemos fazer os nossos pedidos, agradecimentos. Obrigada, nossa querida irmã Cacá, por estar dirigindo aqui conosco. Se por acaso você não conseguiu fazer o seu pedido, o seu agradecimento, você pode pôr nosso chat, você pode também estar me chamando ali no PG, chamando um de nossos intercessores que nós vamos estar orando por você, tá bom? Não precise se sentir triste porque você não foi ouvido. Eu procurei atender todas as mãozinhas hoje, mas é que nosso horário mesmo já se foi, né? Mas muito obrigada a você que está assistindo agora. Deus abençoe. Ou que vai assistir a gravação depois. Lembre de deixar o seu like aí na nossa programação. Lembre eu não sei como fazer, Alice. Eu ainda não vi onde é que deixa o like. É no YouTube, minha irmã. É naquele videozinho que eu mando depois, que é da gravação. Então, é só clicar naquele link. Tá certo. Isso, tá aí bom, deixa o like. Você pode compartilhar também para que outras pessoas aprendam da oração intercessória, né? Que nosso querido pastor Fernando nos dirigiu. Vou pedir, então... irmã Cacá, de nada, irmã Esther. Você pode fazer a oração para que nós finalizemos, irmã Cacá? Como que tá aí? Você consegue? Consegue? Então tá bom. Por favor, irmã Cacá. Desculpa, irmã. Senhor, nosso Deus e nosso Pai de amor, louvado seja o teu nome, Senhor. A tua palavra foi pregada aqui, meu Deus. Louvado seja, Pai querido. Aqui estamos, ó Deus, te pedindo que nos dai um coração de intercessor, de oração. Amém. Clamando. Eu não sei se eu estarei certa em falar que estaremos te importunando, Pai, batendo a porta do céu constantemente, meu Deus, mas para que o Senhor nos ouça, Pai. Há um barulho tão grande nesse mundo, mas temos nós aqui, meu Deus, teu povo, que clama, que ora, que busca, intercedendo uns pelos outros. Aqui foi deixada uma mensagem maravilhosa, Pai, através do pastor Fernando.
Ó Senhor, abençoa teu servo, toma ele em tuas mãos. Também queremos te pedir pela irmã Alessandra, que tem administrado esse grupo maravilhosamente, Senhor. Também por cada um de nós, por cada um que aqui esteve presente, por aqueles que já saíram. Muitos pedidos foram deixados, muitos agradecimentos, ó Deus, para que possamos estar orando, levando a Ti, Pai querido, ao Teu trono da graça, Senhor. E nós sabemos que o Senhor nos ouve, mas que o Senhor age conforme a Tua vontade. E que seja feita somente a Tua vontade no Teu tempo, Senhor. Amém. Seja Amém, a Jesus. solução na saúde, na cura, na ansiedade, a respeito da mente, ó Deus. Guia as nossas mentes, os nossos sentimentos e pensamentos, afasta o mal, tem misericórdia das famílias, Pai, que está sendo bombardeada pelo Teu grande inimigo e nosso inimigo. Tem misericórdia de nós. Deus. Salva-nos, ó Pai, sela-nos para Ti, toma-nos em Tuas mãos, Senhor, guarda-nos e protege-nos, em nome de Jesus Cristo, Deus, oramos gratos, Pai, por essa reunião maravilhosa, oh Deus, quão bom é, Pai, em Teu nome, louvado e exaltado seja o Teu nome sempre, Pai, engrandecido e adorado, Senhor, nos ajuda, Pai querido, sabemos que todas as vezes que abrimos a Bíblia, que ficamos de joelho para falar com o Senhor, o inimigo foge, mas ele foge para outro fraco, Pai. Por isso, tem misericórdia dos fracos, Pai querido. Tem misericórdia. Tira toda a veda e toda a mordaça da boca dos teus filhos, Pai querido, para que eles te clamem e que o Senhor os ouça e que o Senhor os socorra. Em nome, por amor de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Amém, Senhor. Amém, amém, amém. Amém, amém. Obrigada. Amém. Parabéns, que Deus continue abençoando você, sua casa, seus filhos, sua esposa, viu? Em breve vamos ter uma grande festa. Estamos orando aí para que setembro venha. Amém. Chegou o momento, então, de você deixar o seu bom dia com alegria antes de nós finalizarmos. Bom dia, bom dia, bom dia. Ô, bênção, meu Deus. Obrigada, obrigada. Bom dia a todos. Deus abençoe. Bom dia. Que Deus abençoe vocês e um bom dia. Bom dia, boa semana. Bom dia a todos. Rita, você é bênção, minha irmã. Boa semana na companhia do Senhor Jesus. Amém, Amém. amém. Estamos em oração. Amém. Amém. Bom dia, amiga Domingas. Saudade. Minha irmã Rosemary. Saudade de você, minha irmã.